As regras previdenciárias do Brasil são burocráticas e complexas, por isso é importante ficar atento aos documentos exigidos e ao recolhimento das contribuições. Fazer um planejamento previdenciário também é fundamental. Mas como fazer isso? Quem vai responder a essa e várias outras perguntas é a advogada Marcela Dionísio, que está aqui ao vivo comigo. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre direito previdenciário. E eu que agradeço também a senhora por estar aqui com a gente. Primeiro, eu queria que a senhora explicasse, para quem nunca ouviu esse conceito, do que se trata o planejamento previdenciário. Certo. Planejamento previdenciário é um serviço que já tem algum tempo e ele cresceu muito com a reforma da Previdência. A procura dele cresceu bastante. Por quê? A reforma da Previdência ela trouxe várias regras de transição. Então, a pessoa, para saber se ela já está apta para se aposentar, se ela já possui o tempo mínimo, a idade. Então, o planejamento ele vai trazer tudo isso. Ele faz várias simulações para saber se a pessoa já tem os requisitos para se aposentar e também traz o benefício mais vantajoso para esse segurado. Então, ele é de suma importância e ele vem numa crescente e ele realmente ele vai trazer a solução melhor para o segurado. E essa pessoa ela deve procurar um especialista, né, doutor? Ou não é necessário? Sim, é extremamente necessário que um advogado que entenda das regras, que entenda sobre direito previdenciário para fazer esse planejamento, já que a gente utiliza de um software, né, para fazer os cálculos, as simulações, porém, o advogado que deve interpretar as leis, deve interpretar os artigos da reforma para poder colocar no planejamento. Doutora, quando começar a pensar nesse planejamento previdenciário, é na hora da aposentadoria ou a gente deve se preocupar com isso antes? O melhor é o quanto antes. Primeiro, a pessoa que está no trabalho, né, que está com a sua vida contributiva ativa, ela deve se preocupar se as contribuições estão sendo feitas, se estão certinhas lá no CNIS, né, que é o Cadastro Nacional, lá no INSS, e também para as pessoas que estão prestes a se aposentar. Façam um planejamento para ver se realmente aquele momento é o momento mais vantajoso para você. Às vezes não é, às vezes se você esperar um pouco mais, alguns meses, você entra numa outra regra de transição que às vezes vai ser mais vantajosa. E quais são os principais erros, doutora, que a gente comete na hora de buscar um benefício, na hora de buscar ali a aposentadoria? O principal erro que eu vejo diariamente no meu escritório são as pessoas que às vezes não têm informação e fazem um requerimento por telefone. É possível fazer pelo 135, porém não junta os documentos necessários que vão comprovar o tempo de contribuição, que vão comprovar realmente que a pessoa possui os requisitos para se aposentar. Então, esse é um erro muito comum que eu vejo. E às vezes as pessoas também na pressa, achando que se aposentar mais rápido vai ser melhor, e às vezes recebe um benefício menos vantajoso. E, infelizmente, depois que você se aposenta e recebe o primeiro benefício, não é possível mais desaposentar. Então, não tem como voltar atrás. Então, por isso que é muito interessante olhar isso previamente, verificar direitinho os documentos e fazer uma consulta com um advogado, especialista na área, antes de fazer o requerimento. Importante demais, né, doutora? Até porque, em alguns casos, a pessoa com um pouquinho mais de tempo ali de contribuição, ela consegue um benefício de um valor maior. Isso pode fazer Exatamente. toda a diferença para esse contribuinte. E como eu devo, a senhora já começou a falar sobre a questão da documentação, como eu devo organizar as minhas contribuições? É importante ter o que em mãos? As documentações principais são a carteira de trabalho, né? E uma dica que eu dou, guardem a carteira de trabalho, porque às vezes aquela contribuição não consta lá no INSS, você vai conseguir comprovar por meio da carteira. Então, para quem também trabalhou por meio de contrato de trabalho, são aquelas guias, né, os carnês que são pagos para o INSS. Então, todos esses documentos são importantes para a entrada da aposentadoria. Cada erro torna a pessoa mais distante da aposentadoria, né, doutor? Com certeza. O que faz com que a pessoa ali cometa essas confusões? Quais as modalidades de aposentadoria? Falta informação ainda? Porque existem modalidades diferentes e cada uma se encaixa para um perfil de trabalhador.
Como eu sei qual é a mais adequada a mim? Então, exatamente. Infelizmente, as pessoas não têm essas informações. Até para nós que somos especialistas na área, é complicado de entender. São muitas regras. A reforma da Previdência trouxe 4 regras de transição. Então, tudo isso alterou a forma da aposentadoria. Então, a aposentadoria por idade do homem continuou, né, com 60 anos de idade, e a aposentadoria da mulher aumentou a idade para 62 anos. Então, antes a mulher se aposentava com 60 anos, então ela tem que se atentar que agora a idade passou para 62 anos. E como não alterou de uma hora para outra, sofreu essa regra de transição, que é um escalonamento. Então, esse ano, a mulher, para se aposentar por idade, ela precisa ter 61 anos e meio. Então, a partir de 2023, ano que vem, a mulher realmente vai ter que ter o mínimo de 62 anos de idade. Então, esses detalhes que as pessoas têm que prestar atenção e, qualquer dúvida, procurar um especialista. Está feito o alerta. E os contribuintes que realizaram atividades especiais, eles precisam fazer algo diferente, doutora? Quais atividades são essas e como funciona no caso deles? A aposentadoria especial, ela sofreu também, né, algumas mudanças com a reforma da Previdência. Então, quem quiser converter aquele tempo especial, que é o quê? Quando você é exposto a algum agente insalubre, né, como exemplo, os frentistas, que são expostos, né, àquele agente que é o combustível, ele precisa procurar a empresa, formular um documento que chama PPP, que é Perfil Profissional Psicográfico, que é com esse documento que vai comprovar essa exposição a esse agente, e ele vai conseguir converter esse tempo que ele teve especial em comum para poder se aposentar por tempo de contribuição. E isso, lembrando que até a reforma da Previdência, após a reforma, não consegue mais essa conversão. Certo. E quando acionar a justiça? Muita gente acaba judicializando o processo de aposentadoria. Eu quero saber da senhora, fazer isso antes da hora, pode fazer o processo demorar mais ou não, doutora? Uhum. O acesso à justiça, ele só é necessário quando o INSS indefere o seu pedido. Então, primeiramente, temos que entrar com requerimento na via administrativa no INSS somente em caso de negativa do INSS que é possível a entrada judicial. Então, não adianta entrar com processo judicial logo, sem esse prévio indeferimento, porque senão não vai ser aceita essa ação. Então, às vezes, no próprio INSS, você consegue êxito nesses pedidos e não é necessária a entrada na via judicial. Com certeza já facilita bastante a vida desse contribuinte, né, doutor? E o que fazer se, na hora da aposentadoria, esse trabalhador identificar que a empresa onde ele trabalhava não fez os depósitos ali junto ao INSS da forma como deveria ter ocorrido? A pessoa faz o que primeiramente quando essa situação é identificada? Ele deve procurar a empresa previamente, tentar fazer que seja de forma consensual. Caso a empresa se negue a fazer o recolhimento, ele deve entrar com uma ação trabalhista no Ministério do Trabalho ou então na Justiça mesmo do Trabalho, para poder fazer com que a empresa regularize suas contribuições. E as pessoas têm que ficar atentas e sempre conferir no seu cadastro, toda pessoa tem um cadastro no INSS, para poder conferir se as contribuições estão em dia, porque acontece muito de as pessoas só se atentarem a isso quando estão prestes a se aposentar, e às vezes a empresa já fechou, então tem uma certa dificuldade de comprovar esse vínculo. Então é bom sempre as pessoas se atentarem e conferirem as suas contribuições. Fazer esse acompanhamento é fundamental. Doutora Marcela Dionísio, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Foram ótimos os esclarecimentos que a senhora trouxe. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.